Olá, caro aluno. Sou o professor Magno Gomes e esta é mais uma aula de macroeconomia, ok? Bom, esta aula vamos falar basicamente aí novamente das políticas macroeconômicas e seus efeitos aí para as empresas e também para a sociedade, porque esse é o enfoque principal que eu quero que você saia aqui desse curso de macroeconomia sabendo. Ou seja, quando você escutar lá nos jornais, né, a notícia, o governo vai aumentar a taxa de juros. Por que ele está fazendo isso? Qual que é o reflexo disso aí para você no seu dia a dia, principalmente para as empresas? O governo vai fazer uma política monetária expansionista, fiscal contracionista. Quais são os efeitos disso? Então, a cada vez mais, cada aula que a gente vai avançando, vai sempre entrando aí variáveis a mais que vai gerar, né, efeitos dado uma política do governo. Então é importante também que você faça a leitura do seu livro e também a participação aí dos fóruns. Perfeito? Bom, então sem mais delongas, vamos ao quadro com a nossa estrutura da aula. Mas antes, para quem está acompanhando aí, né, o chat via Skype, é aranda.tutel. Então, a nossa unidade 3 vai trazer aqui agora sobre as políticas macroeconômicas. Então, vamos falar das funções econômicas do governo. Quais são as funções que o governo tem, né? Que ele vai ter ali. As metas e políticas macroeconômicas. Também vamos falar das principais metas das políticas macroeconômicas. Problemas causados pela inflação. Então, quando temos ali uma economia com um problema de inflação, qual é o efeito disso, né, nas outras variáveis, nos outros agregados macroeconômicos? Tranquilo? E vamos falar agora, entrar aqui falando sobre as metas inflacionárias, né? Que muitas das vezes você vê nos noticiários falando que a meta da inflação para o ano do Brasil é tal, que o Copom se reuniu. O que é o Copom, né? O Banco Central estabeleceu uma meta de 5%, 6% ao ano. E o que isso significa? Por que isso é feito, né? Então, vamos ver tudo isso nesta aula de hoje. E como de praxe, tudo isso vai ser aí, né, apresentado nas resoluções das situações e problemas que serão apresentados nesta aula de hoje. E para, né, como pano de fundo, aí temos a empresa Etanol Brasil. Então, todas as situações e problemas vai se concentrar dentro desta empresa, tá? Então, ela vai atuar, como o próprio nome, né, já é sugestivo, a produção e comercialização do quê? De açúcar e também etanol para todo o Brasil. E na primeira situação, problema, já vamos ter aí, né, o personagem principal, que vai ser o Cláudio, que é o estagiário aí do departamento financeiro da Etanol Brasil. Perfeito? Assim também é importante alguns conhecimentos prévios. Quais são esses conhecimentos? Né? Conceito de oferta agregada, já foi apresentado também um pouco nas aulas anteriores, demanda agregada, tá? As contas nacionais, vista na aula anterior também, né? Ter esse entendimento, taxa de câmbio e modelo também econômico keynesiano. Né? Taxa de câmbio vai ser apresentada aqui mais um pouco, mais uma vez, para que você reforce, né? E também o modelo keynesiano. Bom, então esse aqui vai ser o nosso, né, foco, nosso objetivo de estudo. Vamos ter a empresa Etanol Brasil com as suas situações e problemas, e aí o governo vai fazer as suas políticas e vamos ver junto quais são os efeitos que isso vai causar tanto para empresas quanto para nós cidadãos, ok? Então vamos ao quadro ali, conhecer um pouco mais da Etanol Brasil, tá? Então a Etanol Brasil, ela é líder na produção e comercialização de açúcar e também de etanol no Brasil e uma das maiores exportadoras, né, que vende para fora, né, deste produto. Então, mesmo trabalhando em um ambiente de altíssima carga tributária, né, que exato, é isso mesmo, né, os combustíveis, assim, tem uma altíssima carga tributária, e juros também altos e inflação cada vez maior, a Etanol Brasil continua prosperando. Então, mesmo, né, frente a esse cenário de uma alta carga tributária, inflação cada vez mais elevada, né, a situação da Etanol não é a das piores, então ela está prosperando. Tranquilo, mas qual que é a inquietação então? Se está tudo bom, qual que é o problema para isso, né? Então, no entanto,
vamos ver que a prosperidade da Etanol Brasil não está chegando ali ao nosso personagem, a quem? Ao Cláudio. Ele é um jovem estagiário do departamento financeiro da empresa, tá? E ele está começando a sua vida profissional agora. E por esse motivo, o salário que ele recebe não é dos mais animadores. Assim, temos que Cláudio, então ele vai trabalhar durante o dia e vai para a faculdade de economia, fazer o curso de economia à noite, tá? E nos raros momentos que tem aí o tempo livre, ele vai acompanhar então as notícias econômicas do país. Assim, o desafio é qual, então? Nesse sentido, que apesar de não entender como a política, né, ainda, porque ele está estudando, entender como as políticas econômicas são coordenadas, ele tem sentido aí que sua qualidade de vida diminuiu nos últimos meses, mesmo sem ele ter feito nenhum gasto novo, tá? E que talvez isso esteja relacionado com a inflação crescente no país, né? Que o noticiário exalta que está pressionando o teto da meta inflacionária, pois não tem, né? Pois não tem sobrado dinheiro nem para fazer aquele lanche depois das aulas ali, depois da faculdade, tá? Então, nesse sentido, né, Cláudio começa a se questionar. Será que está sabendo administrar o seu dinheiro? Será que o seu problema é da administração financeira? Ou será que essa situação tem afetado também não só o Cláudio, mas também outras pessoas? Isto pode estar relacionado, de fato, com a inflação? Bom, então agora, né, conhecendo um pouco da história da empresa e também do funcionário, né, temos a Etanol Brasil na produção de açúcar e de álcool e também ali o funcionário que trabalha no seu departamento financeiro que não corrobora aí, né, todos os avanços da empresa. Então toda essa prosperidade da empresa não está chegando neste funcionário. Então agora eu chamo a nossa primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Voltando aqui à nossa aula, bom, então é visto que a empresa está prosperando, mas dado o cenário macroeconômico, isso está afetando a qualidade de vida ali de Cláudio. Então vamos ver por que isso está acontecendo. Acompanhe comigo no quadro. Então o desafio dessa primeira sessão é que Cláudio tem dúvidas se essa deterioração na sua qualidade de vida se deve a uma má administração financeira que ele vem fazendo das contas que tem para pagar ou se a inflação está relacionada com isso. Então ele tem um questionamento. Será que a minha qualidade de vida é devido ao problema pessoal, que eu não estou conseguindo controlar as minhas finanças? Ou será que a inflação tem alguma coisa a ver com isso? Né? Então eu e você vamos aí ajudar o Cláudio a resolver esse problema, né? Então essa situação, né, de perceber que às vezes nossa qualidade de vida está reduzindo, mesmo sem ter nenhum gastos, não é algo apenas ali ao cenário de Cláudio, né, mas acontece na nossa vida, porque já vamos adiantar, né, que a inflação ela corrói o poder de compra das pessoas, né? Então isso acaba deteriorando o poder de compra do seu dinheiro. Bom, então aqui antes de responder, né, de finalizar ali e concluir, ajudar o Cláudio a entender isso, é importante a gente recapitular dois tipos de governo, que temos ali os clássicos versus o modelo keynesiano, onde o modelo clássico, que tem seu precursor aí como Adam Smith, ok? Então, o modelo clássico
ele vai traçar o seguinte, que não tem aí a intervenção do governo na economia, tá? Então, a primeira palavra que vem em mente, né, a ideia que vem em mente é a mão invisível. Então, segundo Adam Smith, né, o governo não deveria interferir na economia. Por quê? Porque ele acha que o próprio mercado ele vai se autorregular, né? Então, os equilíbrios na economia vai se dar justamente aí pelas interações dos agentes econômicos. Já por outro lado, voltando ao quadro, temos ali a ideia, né, de Keynes. Que Keynes, lá depois da Grande Depressão de 1930, onde o mundo, então conhecido na época, estava em colapso, economicamente falando, né? Quando a teoria keynesiana ela vai reforçar o quê? A importância de quem? Do governo na economia, principalmente para estimular quem? A nossa demanda agregada, porque estimulando a demanda agregada, segundo Keynes, consequentemente, vai estimular a produção, né? Porque Keynes, olhando aquela situação de 1930, viu que os agentes não estavam conseguindo, ou seja, a economia não estava crescendo, estava cada vez pior, porque os agentes não estavam conseguindo corrigir as irregularidades do mercado na época. Aí ele vem com a sua teoria e fala o seguinte, ó, quando tiver assim, é importante o governo entrar em ação para corrigir esses problemas, né? Então, assim surgiu basicamente as 5 principais funções do governo. Então, quais são as principais funções do governo? Isso é muito importante. Então, o governo, segundo a linha teórica keynesiana, né, então já perceba que Adam Smith ele era mais, né, liberalista aí, né, neoliberalista, né, não mais dessa linha do liberalismo econômico. Keynes não, já propunha que o governo deveria ter aí a sua certa intervenção para corrigir alguns problemas econômicos. Então, voltando nas funções, a primeira que ele tem é a função alocativa. Então, participação direta ou de forma indireta do governo na produção de bens e serviços, né? Então, aqui é mais lá na nossa linha, nossa curva IS, no mercado de bens e serviços, né? Seria mais nessa parte que ele estaria atuando. Ele também tem a função estabilizadora. Então, ações do governo para estabilizar as principais variáveis econômicas, que é o preço, produção, o emprego, câmbio. Então, ele vai fazer a função alocativa, função estabilizadora, e ele também tem ali a sua função de distributiva, né? Função distributiva são as ações do governo para melhorar a distribuição de renda entre ali a população. Então, o governo também ele tem essa preocupação, né, de contribuir para a melhor distribuição de renda do país. Perfeito? Bom, depois temos também a função fiscalizadora. Então, as ações governamentais que vão estabelecer aí, né, e arrecadar tributos, tá? Impostos, taxas e contribuições, que é a receita do governo, tá? Depois temos a função reguladora. Então, as ações do governo para regular as relações entre os agentes econômicos através de leis e disposições administrativas, né? Então, essas são as principais funções do governo. Então, o governo ele é o único agente econômico que tem um papel aí de zelar para o interesse do bem-estar das pessoas, tá? Bom, sendo assim, né, a política do governo, ela vai ter aí as suas principais relações. Quais são, né, a interação do governo no conjunto macroeconômico como um todo. Então, ele vai ter as políticas macroeconômicas, que vamos ver mais, já, né, explanamos um pouco nas aulas anteriores, mas quais são as principais? Política fiscal, né, lembrando, quais são os instrumentos da política fiscal do governo? O governo pode aumentar ou reduzir os seus gastos, ou ele pode aumentar e reduzir quem? Os seus tributos, os seus impostos. Então, gastos e impostos são políticas fiscais. Já a política monetária, o governo vai atuar sobre o montante de moeda, tá? Depois temos ali política cambial, que ele vai estar falando, né, basicamente ali da parte internacional, né, da taxa de câmbio, que é onde você vai entrar a política cambial, que são ali os regimes cambiais em que o governo pode estar atuando,
onde vai ser aí o preço do real em dólar, né? Que de fato vai ser importante aí também nas políticas comerciais. Perfeito? Porque nas políticas comerciais, né, que ele vai fazer as transações com o resto do mundo. E depois tem também as políticas de renda, que vai ser importante para trazer aquelas funções distributivas, né, de melhor distribuição de renda também, tá? Pra você ter uma ideia, uma dessas políticas, você pode pensar, aí é a política até do salário mínimo, né, que acaba sendo uma política de renda, né, quando ele trava o salário mínimo, não deixando ali os trabalhadores receber menos do que aquele estabelecido pela lei, né, ele está fazendo uma dessas políticas, né, que é uma das responsáveis para a pessoa não ser subremuneradas, vamos dizer assim, tá? Então o governo ele vai fazer o quê? As suas políticas com o objetivo de atingir algumas metas. Quais são as metas do governo? Ele tem meta de estabelecer o nível de crescimento do PIB ou do Produto Interno Bruto. Então a produção tem que crescer, é uma meta do governo. Outra meta que vai sobressair sobre todas, que eu já vou explicar um pouco mais, que é o controle de preço, ou seja, a preocupação com a inflação. Tá? Ele tem a meta de que o balanço de pagamento, as suas contas, devem estar equilibradas. Tá? Redução da desigualdade social. Então, o governo não se preocupa apenas com o crescimento econômico, mas também ele deve estar relacionado ou preocupado com o quê? Também com o desenvolvimento econômico. Quando você fala de redução da desigualdade social, você já está entrando ali na linha de quem? Do desenvolvimento econômico, tá? Então, uma vez que o governo ele faz as suas políticas, ele está com o seu objetivo de atingir alguma dessas metas ou corrigir algum desses desequilíbrios dentro aqui dessas metas, porém, vai afetar o quê? Alguns mercados econômicos. Então, ele pode atuar no mercado de bens e serviços, né, que a gente já sabe que ele provavelmente vai fazer uma política fiscal, né, caso ele queira atuar diretamente nesse mercado, tá? Ele vai atuar, uma vez também que ele pode atuar no mercado, uma dessas políticas pode ser tanto fiscal ou monetária, vai afetar também aonde? O mercado de trabalho, né? Então é no mercado de trabalho, é onde que é determinado ali, quem são os agentes do mercado do trabalho? São os trabalhadores que vão ofertar, então os trabalhadores ofertam a mão de obra e as empresas demandam o quê? Demandam a mão de obra dos trabalhadores, tá? E essa interação entre oferta de mão de obra e demanda de trabalhadores pelas empresas é o que vai acabar determinando o quê? O salário médio, né, dos indivíduos ali também. Perfeito? Bom, então a interação da demanda de oferta de trabalho é o que vai determinar aí o nível de emprego, bem como o nível de salários, tá? Então vai determinar tanto os salários quanto também os empregos. Outro mercado que vai ser afetado é o mercado monetário, né? Que esse provavelmente, né, muitas das vezes, quando o governo vai atingir diretamente esse mercado, ele vai atuar através das políticas monetárias. Tranquilo? Então é no mercado monetário que vai ser determinado o quê? Tanto a taxa de juros, né? Porque aqui que você vai ser determinado a taxa de juros aí do mercado, tá? Que vai ser dado pela interação aí da demanda e da oferta de moeda. Então, quando as pessoas vão buscar mais dinheiro nos bancos, então tem uma pressão pelo lado da demanda, os juros tendem a subir, né? Quando as pessoas não estão buscando muito esse recurso, significa que os juros vai baixar. Então, a interação de oferta e demanda é o que vai determinar também a taxa de juros nesse mercado, bem como também o mercado de títulos, né? Você tem esse mercado de títulos do governo. Então, já sabemos da aula anterior, quando o governo ele tem muito gasto, ele utiliza o quê? Recurso. Ele vai acabar vendendo títulos para arrecadar dinheiro e fazer frente às suas obrigações, tá? Então, as políticas do governo, ela vai atuar com o objetivo de atender às suas metas
que vão gerar causas e consequências nesses mercados. Mercado de bens e serviços, de trabalho, monetário, de títulos e também no mercado de divisas, né? Então, esse mercado de divisas é o quê? É a cotação, imagina aí, né, a cotação do dólar, né? Esse é o mercado de divisas. Então, quando, por exemplo, o dólar está muito alto, né, o governo não quer que o real fique muito desvalorizado, ele vai entrar nesse mercado, ele acaba comprando, tirando o excesso de dólar do mercado para que o preço do dólar acaba reduzindo, ou seja, que o real volte a ficar um pouquinho mais forte, um pouco mais forte, valorizando. Então, a gente já sabe que quando você tem uma valoração, uma valorização, ok? Quando você tem uma valorização do real, significa que você tem uma taxa de câmbio menor, uma baixa taxa de câmbio. Perfeito? Bom, então explanando tudo isso, verificando essa parte, agora sim conseguimos entender um pouco agora sobre essas políticas, quais são os objetivos e quais as consequências ou quais mercados que isso vai estar afetando. Então vamos ao quadro ali finalizar, né? Só para a gente definir um pouco a inflação e depois ajudar o Cláudio ali com a sua situação, problema. Então só para a gente recapitular que inflação é a elevação dos níveis de preços, tá? É um índice de inflação, ele vai apontar um aumento geral dos preços sofrido pelo conjunto de produtos pesquisados. Então você vai ter aqui essa ideia, né? Onde, né, em 2005, você comprava certa quantidade de mercadorias, é isso que está acontecendo com o Cláudio, né? Em 2010, a mesma moeda você já reduz e hoje, né, você vai estar comprando cada vez mais. Então, essa é a definição da inflação. Então, assim, temos também, por que a gente, né, que o governo tem a ideia de meta de inflação? Você sempre está vendo lá aí nos noticiários que tem a questão da meta de inflação, né? Então, devido ao histórico do Brasil, antes da estabilização do real de 94, né, antes de 94, a gente sofria com um processo de hiperinflação. Isso é muito ruim para o país, né? A gente acaba gerando muitos problemas econômicos e também sociais. Então, o Brasil tem esse sistema de metas desde 1999, onde foi necessário, então, que o governo desvalorizasse o câmbio, porque aqui as taxas de juros chegou até mais de 40% ao ano. Então, isso significa que, para cada ano, é determinado um patamar considerado mais adequado para a variação dos preços. Então, aqui é um gráfico só para retratar, desde 2000, quais são as metas, e essas linhas aqui, né, são o quê? As bandas, né, são os limites, tanto inferior quanto superior, que ela pode estar chegando, tá? Então, você vai ver. E hoje, né, para o ano de 2019, você vai ver que essa taxa aí vai estar em torno de 4,5, se eu não me engano, e 1,5 de banda, tanto para cima quanto para baixo. Então, quer dizer que a inflação este ano, ela pode chegar em 3 ou pode chegar também, bater aos 6 pontos percentuais. E aí sim, resolvendo a situação, problema, então, do Cláudio. Então, como o cenário econômico é de alta inflação, esse é um fator que está acabando com o poder de compra do salário de Cláudio e de todos os brasileiros, né? Então, voltando aqui à nossa imagem, né? Então, é isso que está acontecendo. Por isso que Cláudio, ele está fazendo o quê? Ele está sofrendo, né, uma redução na sua qualidade de vida. E é isso que acontece. Qual que é o grande problema da inflação? Uma inflação alta no país, ele vai afetar com mais gravidade as pessoas que têm rendimentos menores, né? Ou seja, que têm salários mais baixos. Por quê? Quem ganha muito ou tem salários mais altos, eles acabam correndo ou fugindo um pouco da inflação, né? Aplicando seus investimentos em determinados recursos, em determinados ativos, onde esses ativos eles já são corrigidos pela inflação. Então, não importa se a inflação ela sobe 10%, 20%. Se o seu investimento ele é corrigido, indexado pela inflação, o seu salário vai subir lá a taxa de juros mais a inflação, tá? Porém, quem recebe menos ou tem ali apenas um salário mínimo, ele não consegue ter, ou seja, poupança suficiente para fazer aí essas aplicações. Então, ele acaba gastando tudo o que ele
ganha, né? E quando a inflação está muito alta, essa classe, né, essa camada da população, elas são as mais prejudicadas num cenário de inflação alta. Beleza? Sendo assim, vamos à nossa segunda situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Pessoal, então só para a gente recapitular, o modelo econômico brasileiro hoje, né, não só brasileiro, mas em grande parte dos países ali do nosso globo, né, pelo menos a maioria deles, tem ali puxado mais para o modelo keynesiano, onde sempre que tem um problema econômico, o governo ele acaba interferindo para tentar corrigir, né? Sendo que Adam Smith, ele fala assim, não, o governo não tem que interferir, o governo tem que, por exemplo, ele tem que acabar deixando o mercado se resolver por si. Né? Agora, a situação do Brasil, em alguns momentos, o governo é necessário. Por exemplo, imagine aí na sua região, né, o consumo de água e luz. Né? Se o governo não tomasse controle, como são bens essenciais e essas características de empresas são, de fato, monopólios naturais, só tem uma, se fosse privatizado, se fosse totalmente do mercado privado, os preços poderiam subir a qualquer valor. Então, como são bens essenciais, você teria que consumir de alguma forma. Ok? E isso não seria muito legal para a sociedade, isso geraria muitos problemas, porque ia aumentar a inflação, né? Não só os preços da energia, da água, por exemplo, da energia ia aumentar, mas tudo da economia. Né? Então, em alguns setores, em alguns momentos, o governo, sim, ele tem que ser necessário e atuante, né, para que a economia possa ter a melhor direção possível. Ele não pode ser também apenas o governo, por exemplo, o caso lá da Venezuela. Né? O governo não pode também tomar conta de tudo, né? Porque também aí você não tem o mercado privado nas suas interações, fazendo ali a economia girar. Beleza? Vamos ao quadro, então, com a nossa próxima situação problema. Então, nesse desafio, né, o funcionário, vamos ter outro funcionário, que é o Alfredo. Então, ele está aí há 3 anos na empresa e já foi promovido 2 vezes. Muito bom. Apesar do bom momento profissional, ele ainda, né, descontente, pois o aumento de salário que ele já obteve está sendo corroído pela inflação que a gente já viu nos últimos meses, né? E aquela sonhada viagem de férias, né, para a linda Bahia se tornou aí um sonho mais distante. Assim, Alfredo tomou coragem e foi direto a seu chefe pedir um novo aumento. E o que será que Alfredo vai conseguir com essa questão? Após, então, uma reunião aí duradoura com seu gestor, Alfredo se desanimou ainda mais com a sua sonhada viagem, né? Pois o novo cenário da economia brasileira foi usada como desculpa, né, ou justificativa para uma negativa do seu pedido de novo aumento. Afinal, aumentar os custos da empresa em períodos de crise, né, seria praticamente aí uma insanidade na parte empresarial. Então, Alfredo tem um pensamento meio estranho. Será que o governo poderia tomar alguma ação que auxiliaria a realizar as sonhadas férias? Será que o governo, ao tomar uma ação, poderia ajudar Alfredo, então, com essa questão, com essa viagem? Seria possível acontecer isso, né? Então, será que existe alguma política do governo que pode estar influenciando ou auxiliando na vida de Alfredo? Então, vamos ao quadro em alguma contextualização importante, onde primeiro temos que definir o que é política conjuntural, que já foi visto também. Então, só para lembrar, a conjuntural preocupa com problemas econômicos do que? De curto prazo, como a geração de emprego e principalmente o controle do que? Dos preços. Também chamada de política de estabilização,
Então, relaciona políticas conjunturais de curto prazo. São aquelas políticas para resolver problemas de momento, ok? De curto prazo. Já a estrutural, né, ela vai se preocupar com problemas econômicos, mas de longo prazo. Então, estrutural é mais voltada para o longo prazo, como crescimento econômico e também a melhora na distribuição de renda. Então, essa está relacionada com o quê? Com o desenvolvimento e não apenas com o crescimento, tá, econômico do país, que pode afetar o quê? As próximas gerações. Por exemplo, uma política estrutural, a gente vai ver o quê? Resultados não no próximo ano, daqui 2, 3 anos, mas muitas das vezes você vai acabar vendo esses resultados daqui a, por exemplo, a 10 anos. Perfeito? Então, a gente tem ali ações governamentais da política fiscal. Então, a política fiscal, ela está baseada, né, na elaboração e na organização do orçamento do governo. Então, todo o dinheiro que o governo recebe, menos todo o dinheiro que o governo gasta, tá? Então, a gente vai ter 2 tipos de políticas fiscais. Quais são elas? Contracionista. Já vimos, quando o governo faz política contracionista, o que ele está atuando? Ele está aumentando ou ele está reduzindo, né? Ou ele aumenta, contracionista, ou ele está aumentando os tributos ou reduzindo seus gastos. Expansionista é quando ele aumenta seus gastos ou quando ele reduz os tributos. Vamos entrar logo mais dentro dessas políticas, tá? Ele tem a política monetária, que trabalha diretamente no controle da oferta de moeda na economia. Então, política monetária, novamente, é o controle de quê? Da oferta de moeda da economia. Ao determinar a quantidade de dinheiro que oferece, o governo estabelece o quê? A taxa de juros da economia. E assim como na política fiscal, a monetária também ela vai ter a política dela contracionista. Então, quando o governo faz uma política monetária contracionista, ele reduz a quantidade de moeda. Quando o governo ele faz uma política monetária expansionista, ele aumenta a quantidade de moeda, né? Então, a gente vai ter depois também entrar dentro da política monetária e ver quais são os efeitos no crescimento, na inflação, na geração de emprego, nessas outras variáveis, que é isso o meu objetivo. Eu quero que você entenda, quando o governo pratica uma dessas políticas, quais os seus efeitos para a economia, tá? Depois temos a política também de renda, né? Então, a política de renda, ela busca melhorar a distribuição de renda da população, tá? Então, como já mencionei, quando o governo ele está fazendo ali, né, aquela política do salário mínimo ou controlando ali o preço da água, da energia elétrica, ele está fazendo o quê? Uma política de renda, tá? E depois temos a política comercial, tá? Então, na política comercial, o governo aqui vai fazer o quê? Uso de instrumentos para incentivar ou também pode ser para desestimular as exportações e importação do país, como o intuito de atingir aí o objetivo ou objetivos produtivos, como aumentar as exportações ou inflacionários, que é deixar as importações mais baratas. Por que ele faz isso? Se o governo ele deixa as importações mais baratas, é um dos instrumentos que ele pode auxiliar a reduzir a inflação dentro do país, porque os produtos estrangeiros começam a concorrer com os produtos nacionais e aí as empresas nacionais devem baixar o seu preço, né, para continuar no mercado. E por fim, não menos importante, temos então, que já sabemos, a nossa política cambial, tá? Então, na política cambial, o governo vai fazer o quê? Comprar ou vender moeda estrangeira no mercado de divisas para controlar a taxa de câmbio do país, tá? Então, ele pode deixar a moeda nacional mais valorizada ou desvalorizada,
por essa forma, né, atingir o quê? As metas produtivas e também inflacionárias e externas. Então, ele pode utilizar dessas políticas com o objetivo de chegar às suas metas. Beleza? Bom, aqui temos, então, né, depois de a gente recapitular bem isso, já reforçar as principais políticas, muitos desses instrumentos, por exemplo, principalmente o monetário, é feito para qual? Para atender aquelas políticas mais não a estrutural de longo prazo, né, mas aquela conjuntural, de momento. Tá? Por quê? Isso é muito difícil, porque muitas das vezes uma política para corrigir algum problema atual ou de curto prazo, ela vai acabar prejudicando um outro segmento, uma outra variável, um outro indicador macroeconômico, né? E essa decisão muitas das vezes não é fácil, porque às vezes, que nem o governo, ele pode fazer uma política fiscal contracionista, onde ele vai acabar, de certa forma, prejudicando ali um pouco a sociedade, fazendo ela sofrer um pouco no curto prazo, mas o objetivo dela é o quê? É no longo prazo. Então, você pode observar na atualidade que a reforma da Previdência acaba sendo o quê? Uma política não conjuntural de momento, mas uma estrutural, porque o reflexo dela no curto prazo vai penalizar, vai sofrer bastante, né, as pessoas, principalmente de classe mais baixa, mas no longo prazo isso acaba sendo benéfico para a economia ou para o país, nesse sentido. Beleza? Bom, vendo tudo isso, e também essas políticas não é fácil, né? É a mesma coisa você imaginar o seguinte, imagine que você tem nasce uma espinha ali na sua testa, ok? Você tem duas coisas a fazer, você espreme ela, curto prazo, ou você vai procurar um dermatologista para quê? Para, né, fazer um tratamento e nunca mais voltar. Se você pensar nesse momento, a sua primeira opção é o quê? Beleza, vou no dermatologista e vai ser resolvido. Mas agora coloque a situação que você tem uma festa no dia seguinte. O que você faria? Iria lá com a espinha na testa, sem poder espremer, né? Ou você espremeria para ir para a festa, né? Sabendo que depois isso pode causar um problema, ficar marcado no longo prazo. Então, as políticas, às vezes, nas nossas situações, a economia também é quase a mesma coisa, né? Você tem que tomar decisões que muitas das vezes não vai aí afetar, ou seja, não vai ser bom para todo mundo. Alguma parte dos agentes econômicos vai acabar sofrendo no curto prazo. Beleza? Então, acompanhe comigo no quadro agora a solução da nossa situação-problema. Então, lembrando que temos aqui política fiscal, que é a redução dos gastos, ou seja, que é a nossa política contracionista. Isso que eu quero, mais importante do curso de macroeconomia, que você entenda, dadas as políticas do governo, quais são os efeitos sobre as outras variáveis, sobre os outros agregados. Então, se o governo faz uma política monetária, uma política fiscal contracionista, o que acontece? O consumo do governo cai, o governo vai gastar, então, consequentemente, o consumo das famílias, o consumo em geral, vai acabar reduzindo. Então, C é o consumo, tá? Se o consumo cai, as empresas vão acabar reduzindo o quê? Os investimentos, né? Não vai ficar estimuladas a investirem mais. Então, os investimentos acabam reduzindo. Se o investimento reduz, o Y, que representa o nosso PIB, acaba caindo. Por quê? O PIB não é composto por consumo, investimento, gasto dos governos, exportações, menos as importações. Não é isso? Então, se isso cai, se isso é menor e o investimento é menor, automaticamente o produto é menor. Como a economia está desaquecida, o crescimento, né, o PIB está menor, as empresas vão começar a brigar ali pelos poucos clientes que têm e estão desejando comprar algo. E para isso, elas vão ser obrigadas também a reduzir o quê? Os seus preços aqui, né, que corresponde aqui a esse sigma que é a nossa inflação. Então, acaba tendo uma redução da inflação, melhorando para Alfredo. Então, se o governo faz uma política de redução de gastos, na nossa situação, problema acaba ajudando Alfredo. Já a política fiscal de aumento nos tributos é o contrário. Tá? Se o governo ele aumenta os tributos, vai ter o mesmo efeito, né? Se aumenta o imposto, o consumo também cai, investimento cai, produto cai. Porém, agora, você vai ter um efeito também na redução da inflação, tá? E também, né, você vai acabar tendo o efeito nos preços, que é a mesma coisa de você reduzir a inflação e queda nos preços, né? Estão correlacionados, tá? Então, Alfredo, o aumento nos tributos reduz a inflação, que melhora
para o Pedro. Os preços vão ficar melhor, mais baixo, né? Vai melhorar bastante para Alfredo. Mas, se aumenta os tributos, isso também vai acontecer o seguinte, vai reduzir a renda disponível de Alfredo. Por quê? Se ele aumenta o imposto de renda, o salário do Alfredo será corroído, né? Então, entre as políticas fiscais, qual é a melhor para Alfredo? Seria a política fiscal, né, da redução dos gastos e não do aumento dos tributos. Dentre as políticas monetárias, a redução da moeda, que é a contracionista, faz o quê? Aumentar a taxa de juros, ok? Que reduz o investimento, que reduz o produto, né? Porque se você reduz a moeda, o juro sobe, que acaba diminuindo o investimento, diminuindo o produto, que corrobora a redução da inflação, que é a mesma coisa da redução dos preços, melhorando para Alfredo. Já a política de preço máximo, o governo também poderia fazer, né, atuar nesse sentido, né? O governo, então, poderia fazer uma política de preços máximos para as passagens aéreas, o que ficaria mais barato para a viagem de Alfredo, ok? Bom, então você viu que as políticas melhores aqui seria a contracionista, né? Ou também seria uma fiscal, mas de redução dos gastos do governo para Alfredo, tá? Então vimos ali as 4 políticas, fiscal e monetária. Agora eu vou apresentar o quadro para você, vamos comigo no quadro, antes da próxima situação problema, que é o seguinte, quais são os efeitos, né, aqui conjunturais e os efeitos aqui, vamos dizer, estruturais, mais de longo prazo. Então, se você tem uma expansão monetária, o seu produto aumenta, porque a taxa de juros cai, né? E o nível de preços vai acabar tendo um pequeno aumento no curto prazo. No longo prazo, essa expansão monetária, o seu nível de produto fica igual, a taxa de juros cai, porém, ó, você tem o quê? Um aumento no nível de preços, que vai ser na mesma proporção, seguindo a teoria da neutralidade da moeda, do mesmo aumento que você teve no nível na expansão monetária, né? É aqui, ó. Ou seja, no longo prazo, a política monetária expansionista, né, o aumento, né, da taxa da quantidade de moeda vai ser proporcional ao aumento nos preços no longo prazo. Por isso que diz que uma política monetária expansionista no longo prazo, o crescimento não é sustentado, tá? Depois temos redução do déficit. Então, ele vai ter o quê? Uma queda no produto, queda na taxa de juros no curto prazo, né? E uma queda nos preços também, uma queda pequena no curto prazo, tá? A redução dos déficits aqui seria a redução dos gastos do governo. Porém, no longo prazo, o produto ele volta ao seu estado natural, a taxa de juros vai ser menor e queda nos preços. Por isso que se diz que uma política fiscal contracionista de redução dos gastos do governo, né, no longo prazo, qual que é o preço, né, que você paga no curto prazo? Queda do produto, né? Você vai pagar, ou seja, vai ter um produto menor, um desemprego maior no curto prazo, mas no longo prazo, o objetivo do governo, se fosse reduzir a inflação, ele conseguiria, porque no longo prazo essa política corrobora para ter um preço menor e também uma taxa de juros menor. Ok? E depois também tem aqui o efeito do aumento do petróleo, que é tão importante. Você acaba tendo uma queda no produto, aumento dos juros, nível de preços vai ser maior. No longo prazo, você tem uma queda do produto, um aumento na taxa de juros e o pior dos mundos também, um aumento no número dos preços, tá? Então, os efeitos de curto prazo e de médio prazo de uma expansão monetária, de uma redução dos déficits públicos sobre o produto, taxa de juros e o nível de preços, tá? Então, essa é a tabela. Essa é importante a gente lembrar que, no curto prazo, dado uma política monetária, temos um efeito, mas no longo prazo isso vai, né, às vezes, ser o inverso, ou ter efeito nenhum no caso da política monetária expansionista, a não ser o pior dos mundos para a economia brasileira, que é justamente a inflação alta. Beleza? Sendo assim, vamos à nossa próxima situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina.
Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Pessoal, voltando aqui então, né, sem mais delongas, vamos ver a nossa próxima SP. Acompanhe comigo no quadro. Bom, nesta situação, problema 3, temos aí o problema da funcionária Flávia, que trabalha na área agora das exportações da empresa. A Etanol Brasil fechou o contrato de venda com um grande cliente da Inglaterra. Porém, meses depois, o cliente rescindiu o contrato com a empresa brasileira e Flávia foi desligada da empresa, infelizmente. Então, uma amiga de Flávia a convidou para participar do quê? De um intercâmbio lá nos Estados Unidos, o que agregaria muito no seu futuro profissional, já que na área de comércio exterior, a fluência em outros idiomas, ela é de suma importância, né? Você deve ter, é regra básica. Então, ela já tinha feito todo o planejamento para conseguir o dinheiro para ir para os Estados Unidos. Usaria, então, o dinheiro da sua rescisão de contrato e também do seu seguro-desemprego. Mas a alegria durou pouco. Com duas notícias feitas ali pelo governo brasileiro. Quais são aí as notícias que abalaram aí, ou estragaram as ideias de Flávia? Então, a primeira... Flávia não tinha mais direito ao seguro-desemprego, porque não tinha 12 meses de carteira assinada. E a moeda brasileira estava se desvalorizando muito frente ao dólar. Quando a moeda desvaloriza, o câmbio então sobe, o que tornava o intercâmbio para os Estados Unidos ainda mais caro, né? Então aquele sonho estava indo para, sumindo, cada vez mais distante. E aí a inquietação da Flávia é que, chocada com as notícias, Flávia tem as seguintes questões. Por que o governo brasileiro mudou a lei de seguro-desemprego? E por qual motivo a moeda brasileira estava se desvalorizando tanto frente ao dólar? Então, novamente, é importante, antes de responder aí essa questão da Flávia, a gente tem que fazer uma contextualização, entender primeiro o que é, por que o governo reduziu, tirou o seguro-desemprego. Então, provavelmente ele está com as suas contas, com os seus déficits públicos um pouco apertado, e também por que a taxa o real estava desvalorizando, ou seja, a taxa de câmbio estava subindo muito. Então vamos ao quadro, verificar alguma dessas questões. E a primeira é qual? Bom, pessoal, no modelo keynesiano, a gente vê que o governo é importante, ele acaba sendo importante para a atuação na economia, para corrigir aí, os desequilíbrios econômicos. Porém, também é importante lembrar que gastos do governo de formas desenfreadas também não é muito bom, pelo contrário, é muito ruim para a economia. Então, o governo não pode sair fazendo gasto à torta à direita. Então, o déficit público é um resultado negativo das contas governamentais. Ou seja, é um resultado que aparece quando os gastos públicos são maiores do que a arrecadação do dinheiro que o governo tem em tributos. Então, o que é o déficit público? É quanto ele gasta, é quanto ele recebe, na verdade, menos quando ele gasta. Se ele gastou mais do que recebeu, ele fica com déficit. Então, o déficit público e a dívida pública também são conceitos diferentes. Como assim, déficit público e dívida pública? O primeiro é um conceito de fluxo. Pega um período específico e calcula o resultado público dele. Ou seja, qual foi o déficit público de 2018? Pega o período 2018 e faz quanto ele arrecadou, menos quanto ele gastou e vê o resultado. Enquanto o segundo, a dívida pública, é um conceito de estoque. Ou seja, desde quando o Brasil é Brasil, quanto que ele deve, Então ele pega o quê? O acumulado total da dívida do governo.
Esse conceito é muito importante, porque quando você está lendo uma notícia, você não pode confundir que o déficit público do Brasil é superavitário, sei lá, as contas públicas estão superavitárias. Não é que o Brasil, às vezes, ele não está devendo, no ano ele não estava devendo, mas no acumulado ele vai continuar devendo, ou vice-versa. Então, essas definições é importante, né, porque são duas coisas muito diferentes. E agora sim, né, como eu mencionei, vamos entrar um pouco dentro de cada uma das políticas macroeconômicas. Então, política fiscal expansionista. O que o governo pode fazer? Ele pode aumentar seus gastos ou diminuir sua tributação. Né? Então, vamos lá, pessoal, em questão de prova, hein? Importante isso aí, dá para colocar na prova isso aí, bem legal. Política fiscal expansionista. Ele aumenta seus gastos ou diminui seus tributos. Qual que é o objetivo quando ele faz essas políticas? Aumentar a produção, gerar emprego e também renda do país. Impacto sobre os resultados públicos. Qual que é o impacto que ele tem? Bom, se o governo gasta mais e ele recebe menos, obviamente que seus resultados, ou seja, suas contas, vão tender a piorar, né? Que daí a gente entende o porquê, às vezes, no momento, o Brasil ele tem que segurar um pouco, fazer uma política fiscal contracionista, né? Porque aí, em algum momento, ele fez uma expansionista que está com as suas contas muito ruim. Então, beleza. Temos aqui, ainda na política fiscal expansionista, qual é o impacto sobre a demanda agregada? Primeiro, se o governo gasta mais, ele vai aumentar a demanda do país. Se o governo diminui os impostos, o que acontece? Ele aumenta a renda. Então, imagina lá na ideia do Alfredo, né? Na nossa situação, no problema anterior. Se o governo diminui o imposto, a renda disponível acaba aumentando. Se ele diminui o imposto de renda das pessoas têm mais renda para assim, então, consumir mais e, consequentemente, aumentar a demanda agregada. Perfeito? E ainda assim, qual é a influência agora sobre a produção, renda e emprego de uma política fiscal expansionista? Então, o aumento da demanda por bens e serviços no país traz um aumento do quê? Da produção, consequentemente da renda e do emprego. E o principal ainda, qual é o impacto então dessa política sobre esse outro agregado que é a inflação? Então, como aumenta a demanda, olha só, não aumentou a demanda por bens e serviços, os preços tendem o quê? A subir. Então, logo, você tem uma inflação maior. Essa, então, foi a política monetária expansionista, tá? Agora, quais são, então, os efeitos nos outros agregados econômicos de uma política fiscal contracionista, né? Então, anteriormente, política fiscal expansionista, agora, política fiscal contracionista. Então, nessa política, o governo pode reduzir seus gastos públicos ou aumentar os seus tributos, ou pode fazer os dois, né? O objetivo dessa política, normalmente, controlar a inflação e melhorar os resultados dos gastos públicos, né, das suas contas públicas. Impacto sobre o setor público. Bom, se o governo aumenta seus tributos e reduz seus gastos, logo, né, ele vai arrecadar mais do que gastar, então ele vai melhorar as suas contas. Sobre a demanda agregada. Se o governo gasta menos, a demanda agregada cai, óbvio. Se o governo aumenta os impostos, a renda disponível, eu vou ficar ganhando menos, logo eu vou consumir menos. Eu consumindo menos, a demanda agregada, no geral, acaba reduzindo, tá? Impactos sobre agora a produção, renda e emprego. Qual que é? O aumento, então, da demanda. Vai ter um aumento na demanda por bens e serviços, né? Uma redução na demanda por bens e serviços no país, né? E a queda na produção, tá? Então, você vai ter o que aqui? Né? Uma política fiscal contracionista, não é um aumento, tá? Porque reduz. Então, corrige aí. Reduz a demanda por bens e serviços no país, que traz a queda na produção.
vai trazer também uma queda não só na produção, mas uma queda na renda e também acaba reduzindo o emprego, que é a mesma coisa de eu falar que está tendo um aumento na taxa de desemprego do país. Tá? Impacto sobre a inflação. Como a queda na demanda, os preços tendem a diminuir. Né? Então, aqui é um bom resultado, né, entre os outros, ou seja, se você tem um menor emprego, né, um menor produto, mas em contrapartida você acaba controlando a inflação. Tá? E aí, para fechar, né, antes de resolver a situação, o problema, temos, só para a gente recapitular bem aqui, a ideia do regime de câmbio flutuante com fluxo ou saídas de capitais. Ou seja, você vai encontrar em alguns manuais, ou até mesmo na internet, lendo, né, regime de câmbio com fluxos livres de divisas, né? Ok? Com dinheiro entrando e saída com fácil acesso aí do país, tá? Então, regime de câmbio flutuante com fluxos de entrada e saída de dólares no Brasil. Então, o fluxo de saída de dólares no país acontece quando o saldo da balança de pagamentos está deficitária, que já vimos lá na aula 2. Então, quando o Brasil está com sua balança de pagamento negativa, significa que saiu mais dólares do que entrou, uma vez que a balança de pagamentos é toda ela contabilizada em dólares, tá? Porque são balanças de pagamentos, são transações do Brasil com o resto do mundo. E a moeda ali vai ser o dólar, tá? Então, o fluxo de entrada de dólares no país, então o Brasil vai estar com bastante dólar, né? Quando acontece que o seu saldo vai estar positivo. Então, se o saldo da balança de pagamento está positivo, quer dizer que entrou mais dólares no país do que saiu, tá? Então, o regime de câmbio fixo, com fluxo de caixa, com fluxo de saída e entrada de dólares no Brasil, a gente vai ver agora nesse próximo slide, tá? Então, ou seja, agora o câmbio, né? Câmbio fixo, isso aqui é o câmbio flutuante com, né, livre entrada de divisas no país, tá? Depois a gente tem também o regime de câmbio fixo com livre entrada no país, tá? Então, o câmbio fixo, tá? Fixo, tá? Com fluxo de saída, com livre entrada de dinheiro no país, tem a seguinte característica. O câmbio fixo com o fluxo de saída, o Bacen irá intervir nesse mercado fazendo o quê? Vendendo dólar. Então, funciona mais ou menos assim. Se o Brasil quer manter a taxa de câmbio fixa, que foi o que aconteceu desde a estabilização de 1994 até meados de 1999, quando ele teve que deixar flutuar, ele fazia o seguinte: quando entrava muito dólar no Brasil, muito dinheiro, o que acontecia com a moeda? O real ficava valorizado. Se o real ficava valorizado, o que acontece com a taxa de câmbio? A taxa de câmbio começava a cair, né? Começava a cair. E aí, o que o governo, o Banco Central fazia? Porque ele não queria que a taxa de câmbio caísse, ele queria que a taxa de câmbio ficasse a mesma, fixa. Ele entrava no mercado e comprava todo aquele montante de dólar. Então, ele comprava todo o excedente, né? Já se o câmbio, só recapitulando aqui, retificando, se o mercado está saindo, ou seja, essa explicação que eu dei foi do câmbio da entrada. Então, só para voltar novamente. Se está saindo aqui, tá? Eu estava lendo de baixo. Se está saindo mais dólar do país, significa que o real está ficando desvalorizado. Então, se o real está desvalorizado, a taxa de câmbio, ela sobe. Aí o governo não quer deixar a taxa de câmbio subir, ele quer manter a taxa de câmbio fixa. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai vender dólar. Então, o governo vai começar a vender, ofertar um monte de dólar no país. Então, se a oferta está maior, o que acontece com o preço do produto? Cai. É a mesma coisa. Se o governo oferta muito dólar, o preço do dólar, que é a taxa de câmbio, acaba reduzindo daí. Daí o governo entra vendendo dólar para derrubar a taxa de câmbio, deixar no patamar fixo que ele deseja. Aí, pelo contrário, que é o que eu expliquei anteriormente, quando há o quê? Muita entrada de dólar no país, né? Então, se começa a entrar dólar, muitos investidores no país, né?
o Banco Central vai ficar lá cheio de dinheiro, né? Ou seja, vai estar muita oferta, pessoas querendo vender dólar no país. E aí o preço do dólar cai. Se o preço do dólar cai, significa o seguinte, que o real está valorizado. Então, real valorizado, então o real nosso valorizado significa uma taxa de câmbio menor. E quando o governo não quer que essa taxa de câmbio reduza, porque ele quer manter fixo, que é o que o Brasil fez de 94 até 99, ele entra fazendo o quê? Comprando o excedente. Então, como ele comprava o excedente, a oferta se equiparava à demanda e os preços voltavam ao seu patamar e ele conseguia manter a taxa de câmbio fixa. Tá? Então, resolvendo a nossa situação, problema, temos que aqui a política fiscal, então, contracionista, né, mudanças no reemprego. Pode prejudicar o crescimento produtivo do país, né, reduzindo o consumo das pessoas, mas também vai ajudar o governo a melhorar o seu resultado público, que é reduzir os gastos do governo. E, consequentemente, ele acaba melhorando também a questão das pressões inflacionárias. Beleza? Bom, essa foi a nossa terceira situação problema. Agora eu chamo aí a nossa última SP. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Olá, pessoal. Bom, então aqui agora, só para a gente voltar e finalizar lá a última SP, acompanha comigo no quadro que faltou ali, né, a última explicação, que era por que a indagação ali, né, da funcionária, por que a taxa de câmbio estava subindo. Então, como a queda no produto, dado que ele tirou lá, reduziu os gastos, tirando lá o seguro-desemprego, não há interesse, então, dos estrangeiros em investir no Brasil. Logo, não há entrada de dólar no país. Com isso, a oferta de dólar é menor, como foi explicado anteriormente, o preço da moeda estrangeira ficaria mais cara, ou seja, o real fica desvalorizado. Logo, a taxa de câmbio subiu. Então, ele tirou do seguro-desemprego, o consumo reduziu, o PIB caiu, os investidores estrangeiros ficaram menos atrativos, né? Ou seja, menos propenso a investir no Brasil, e aí tem menos dólar, o real fica desvalorizado, a taxa de câmbio sobe. Beleza? Pessoal, demanda agregada nada mais é do que a demanda mesmo, tá? Mas a gente chama de demanda agregada porque assim, é a demanda pelas pessoas, é a demanda que as empresas têm de consumir ou buscar também investimentos, é a demanda também do governo de fazer seus gastos, tá? De comprar produtos, fazer investimentos. A demanda agregada são basicamente todos os gastos, tanto das famílias, do governo, das empresas. Quando a gente fala agregada, é porque a gente trabalha com macro, né? Com dados mais agregados, né? Tudo junto ali, contabilizado numa conta só. Beleza? Então agora sim, vamos lá a nossa última SP. Agora essa situação é da Rosa. Ela é uma vendedora mais experiente da empresa e fazia alguns meses que ela estava tentando fechar um contrato com um grande cliente nacional. E após muita negociação, o esforço de Rosa foi recompensado. Ela conseguiu finalizar as suas tratativas com uma venda que lhe rendeu, olha só, eita que emprego bom, R$150 mil só de comissão. Rosa estava radiante, pois pensava em aplicar o seu dinheiro para ter uma renda extra na sua aposentadoria, que agora cá para nós vai ficar mais difícil. Após fazer algumas pesquisas, ela decidiu que iria comprar alguns títulos do governo, né? Então já percebe que, né, ela tem como característica aí mais avessa ao risco. Então Rosa tem que fazer uma escolha importante: comprar títulos públicos que pagam taxa de juros pré-fixadas ou comprar títulos públicos que vão pagar taxa de juros. Olhe só como é importante a macroeconomia e você entender, né, as políticas do governo, que pode interferir até nos seus rendimentos dos seus investimentos.
Então, como Rosa vai conseguir entender se o governo estará mais propenso a aumentar ou se ele está propenso a diminuir a taxa de juros no país? Porque, dado a política do governo, ela vai ser diferente os rendimentos para um título pré-fixado ou para um título pós-fixado. Beleza? Então, agora, vamos ajudar aí, então, a Rosa com esses, né, com esse questionamento aí. Então, primeiro, ela tem que entender a importância da política monetária. Então, é feita quando há uma alteração aonde? Já sabemos também. Política monetária é quando ela altera a quantidade de moeda na economia, na nação, né, ou no país. Que, por sua vez, vai alterar o quê? A taxa de juros, tá? Então, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ela é determinada aqui pelo governo, tá? Então, ela que acaba influenciando, de fato, não é a moeda, quantidade de moeda que afeta a Selic. A Selic, que é uma taxa arbitrária que o governo, ele que estipula dos seus títulos públicos, é a taxa Selic que muitas das vezes ela explica as variações na quantidade da moeda, tá? Ao determinar a quantidade de dinheiro que vai oferecer, o governo então controla o nível da taxa de juros. Política monetária expansionista. Então, é quando o governo ele aumenta a quantidade de moeda utilizando algum dos seus instrumentos. É o foco da nossa próxima aula, justamente essa política aqui, tá? É a política monetária, a parte monetária da economia. Então, o objetivo é quando ele quer aumentar a produção, emprego, renda do país, mas no curto prazo, né? Então, justamente, quando ele aumenta a quantidade de moeda, já vimos nas aulas anteriores que reduz a taxa de juros, aumenta o investimento, que vai aumentar o consumo, que contribui para um aumento do PIB, né? Da renda aqui, né? Que é o PIB, só para lembrar de novo, tá? O PIB. Que vai contribuir ainda para o quê? Para uma redução do desemprego, tá? Então, esse U aqui é o desemprego. Anotem aí. U representa desemprego. Então, reduz o desemprego. Para aumentar a demanda por moeda, o governo diminui a taxa de juros. Quando o governo aumenta a oferta de moeda, a taxa de juros diminui. Tá? E aí, ainda na política monetária, temos que impacto sobre a produção, renda e emprego. Então, quando a diminuição na taxa de juros faz as pessoas e as empresas comprarem mais, estimulando o aumento na produção, né? Beleza? A diminuição da taxa de juros aumenta o investimento, que vai estimular, vai gerar mais emprego, que vai estimular o consumo e também a produção. Porém, já vimos o seguinte, se as pessoas estão comprando mais, o que acontece com o nível de preço? Os preços começam a subir, porque você vai ter aí uma maior pressão no lado da demanda. Também temos agora o lado da política monetária contracionista, tá? Então, na política monetária contracionista é quando o governo, olha só, diminui a oferta de moeda. Então, quando o governo faz uma política monetária contracionista, ele está reduzindo a sua oferta de moeda. Beleza? Bom, então qual que é o objetivo? O objetivo dele é controlar a inflação. Então, a política monetária contracionista, ele está com o objetivo do quê? De controlar os seus preços, né? A inflação. Qual é o impacto sobre a taxa de juros? Já sabemos, se ele reduz a quantidade da oferta de moeda, ele aumenta a taxa de juros. Porque tem pouca moeda, as pessoas vão buscar por moeda, como tem pouco, o preço da moeda sobe. E qual que é o preço da moeda? É a taxa de juros. Beleza? Bom, e aí ainda tem os efeitos dessa mesma política, né? Mas agora, a contracionista sobre os efeitos da produção, renda e emprego. Então, a elevação da taxa de juros faz que as pessoas e as empresas comprem o quê? Menos, desestimulando aí o aumento da produção. Então, esse é o efeito da política monetária contracionista. Impactos sobre a inflação é que, como as pessoas e empresas querem comprar menos, né, devido ao cenário, aos juros altos, os preços tendem a cair. E aí ele tem um maior
controle da inflação. Então percebam que das políticas monetárias, né? Para a gente resumir aqui então, o que é política monetária? Política monetária expansionista, para que fique bem claro, é feita quando o objetivo é expandir ou aumentar a produção, apesar de trazer aumento da inflação, tá? Já a política monetária contracionista é feita com o objetivo de controlar a inflação, mas traz diminuição ou contração na produção. Então, antes de resolver essa situação, problema, o que eu quero apresentar é o seguinte: dependendo da política do governo, ele tem seu objetivo. Faça uma política monetária contracionista. Ele está com o objetivo de reduzir o nível de preços. Mas esse objetivo não quer dizer que as outras variáveis não serão afetadas. Então, você perceba o seguinte, que dada a sua política com o seu objetivo, vai afetar outras variáveis. O entendimento disso é de suma importância, porque essas outras variáveis econômicas, como investimento, vai acabar influenciando a mim, a você e também as empresas, né? Porque quando reduz o investimento, você não tem o nível de emprego reduz, ou seja, o desemprego aumenta e tudo mais. Então, outras variáveis macroeconômicas acabam se interferindo, dadas essas políticas, né? Ou seja, na contracionista, você consegue reduzir o nível de preço, mas por quê? À custa do quê? De um baixo crescimento do produto, do PIB. Uma expansionista, você consegue, com o seu dado o objetivo, que é aumentar a produção, você consegue aumentar a produção no curto prazo. Mas no longo prazo, a gente vê que isso reflete o quê? No aumento generalizado no nível de preços, que é outra mazela aí, os problemas econômicos. Beleza? Agora, então, vamos ali resolver a nossa última situação problema. Rosa deve ficar, então, né, ajudando ali a Rosa com as suas indagações. Rosa deve ficar atenta ao cenário econômico atual, né? E aos sinais da política monetária que o governo pode adotar. Por quê? Isso vai interferir. Lembra do objetivo da situação, problema da Rosa? Ela quer saber se ela vai aplicar num pré-fixado ou num pós-fixado. Então, em um cenário de inflação baixa, olha só, né, de inflação baixa e, consequentemente, um baixo consumo, o governo poderá, né, utilizar uma política monetária expansionista, pois o aumento da oferta de moeda leva um aumento no consumo, um aumento nos investimentos no curto prazo, pois a taxa de juros tende a reduzir. Beleza. Então, se ela espera que os juros fiquem menor, ou seja, se ela faz um pré-fixado, ela já determina o seu rendimento lá no futuro. No pós-fixado, não. Ela compra aqui, mas ela só vai saber, de fato, o seu retorno lá no futuro, dependendo do quanto for estar a taxa de juros, se ela optar por um determinado título, né? Então, se ela sabe que lá no futuro a taxa de juros vai estar menor, ela compraria já nesse momento que o juros está alto numa taxa pré-fixada, por exemplo. Agora, se ela espera que, se o cenário de alta inflação, né? Se o cenário é de alta inflação e o governo utilizará políticas monetárias contracionistas, inibindo o consumo e assim reduzindo o nível de preços, essa contração de oferta de moeda gera o quê? Também uma alta na taxa de juros. Então, seria melhor ela pegar pré-fixados aos juros lá do futuro, né? Então, é o seguinte, para ajudar a Rosa, então ela tem que saber também aí qual dos dois títulos ela vai querer aplicar. Então, no pré-fixado, né, é mais atraente se ela acha que a taxa de juros vai diminuir ao longo dos anos. Então, ela vai pegar um pré-fixado se ela espera que esse cenário aqui aconteça, que os juros vão cair lá no final. E ela vai optar por um pós-fixado se ela espera que aconteça este cenário. Então, ela tem que ficar atenta ao quê? Olhando sempre ali, né, as outras as políticas macroeconômicas e a direção do governo aí no que tange, né, a sua atuação na economia. Agora, em provocando novas situações, vamos ao quadro. Aí temos uma relação. Acompanhe comigo no quadro. A promoção aqui daquele modelo ISLM, mas do modelo Modern Fleming que falam, ou seja, aqui você já vai colocar a balança de pagamento
também junto nesse mercado. Então, é importante entendimento como funciona a política monetária e um regime de câmbio flutuante. Tá? Então, aqui temos que o governo faz política monetária expansionista. Então, ele vai lá, emite moeda ou compra, né, os seus títulos públicos. Tá? Então, isso gera o quê? Uma diminuição na taxa de juros. Né? Então, aqui você reduz a taxa de juros. Tá? Depois, 2, essa diminuição na taxa de juros da economia faz trazer 2 efeitos. Aumento da produção, porque reduziu os juros, mas também vocês fazem o quê? Sair dinheiro do país, né? Porque ninguém também vai começar... Porque também quando o Brasil aumenta a taxa de juros, ele atrai investimento externo. Então, faz a saída de capitais do país, tá? Então, o efeito A, então, dado o efeito A, a produção da renda sobe, porque as pessoas e as empresas vão comprar mais bens, serviços, como também uma taxa de juros menor. Né? Então, acontece esse cenário. Depois, o efeito, né, a saída do capital externo do país acontece, então, porque os investidores financeiros, que investem apenas na parte financeira, vão migrar seus investimentos para países que pagam maiores taxas de juros, beleza? E depois também temos que a saída desse capital, então, externo, né, vai aumentar a demanda por dólares, trazendo o quê? A desvalorização nacional, né? Então, ou seja, o câmbio ele acaba aumentando aqui nesse cenário. E aí, por fim, temos que a desvalorização da moeda nacional aumenta o quê? Contribui para aumenta as nossas exportações, tá? Então, isso acaba contribuindo para um aumento das exportações, também no curto prazo. Então, a desvalorização da moeda faz elevar as exportações. Com o aumento das exportações, a produção ainda, ou seja, o PIB, aumenta ainda mais. Beleza? Então, tem toda essa dinâmica nas políticas, daí já colocando ou inserindo a balança de pagamentos. Então, perceba que uma política agora monetária expansionista não vai afetar apenas internamente, apenas os agregados nacionais, mas também o câmbio e as exportações. Porque como o real fica desvalorizado, os produtos brasileiros vão ficar mais baratos na comparação com os outros países. Então, a conclusão da política monetária expansionista para países com câmbio flutuante e livre mobilidade de capitais, que é aquela livre entrada e saída de dólares, que é a mesma coisa, é que ela consegue, então, ampliar bastante a renda, ou seja, a produção, pois além da diminuição da taxa de juros, traz também um aumento no consumo, gasto das pessoas, e investimento, gasto das empresas, que causam um aumento da produção. Também haverá um aumento aonde? No setor das exportações, o que aumenta mais uma vez a produção devido à desvalorização da moeda nacional. Então, olha só como é muito atraente fazer política monetária expansionista. Mas, novamente, ela vai ter efeito no curto prazo. No longo prazo, vai gerar apenas aumento no nível de preço. Então, agora deixa um minuto ali para algumas questões e eu volto na sequência com um recado importante da nossa aula. Voltando aqui, pessoal, houve umas perguntas sobre aí, umas dúvidas sobre títulos pré-fixados e pós-fixados. Pré-fixados é quando você vai fazer um investimento, logo o seu perfil ele vai ser um pouco mais conservador, porque ele fica mais na classe ali de renda fixa. Quando você já vai investir, você já vai saber o seu retorno, tá? Nos títulos do governo. Pré-fixado não. Pré-fixado você vai investir
você sempre vai ter uma taxa atrelada ou indexada ao seu investimento lá no final. Por exemplo, hoje é muito comum o pessoal comprar títulos do governo. Pessoal, também, importante, não é só empresas que podem comprar títulos do governo. Pessoas físicas, né, como eu e você, também pode aplicar nesse investimento. Se você tem um perfil consumidor, por exemplo, existe títulos pré-fixados indexados ao IPCA. IPCA é o índice de inflação. Então, por exemplo, você vai investir lá e o governo está prometendo te pagar 5% ao final do ano, mais IPCA. O que significa? Mais a inflação. Então, você já tem, a priori, um rendimento de 5% dos juros. Agora, se lá no final do ano a inflação estiver a 10%, seu rendimento total vai ser os seus 5% que o governo prometeu, mais os 10% da inflação. Ou seja, o seu dinheiro não foi corroído pela inflação e você teve um ganho real do quê? De 5% do governo. Também tem aí títulos do governo que é atrelado à taxa Selic. Né, você também consegue comprar aí, fazer esses investimentos. Basta você aí procurar uma corretora, né, aquela mesma da Bolsa de Valores, que elas também vai ter esse serviço aí. Ou também procurar o Tesouro Direto do governo, você pode fazer, que é hoje, se eu não me engano, até a partir de R$30 você consegue fazer aí essas aplicações. Beleza? Mais dúvidas então, estou com você aí no chat. Beleza? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.